Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Para quem está nos assistindo ao vivo, boa noite. Hoje são 17 de novembro de 2020. Vamos falar hoje, basicamente, sobre mecânica quântica de forma bem direta, destacar alguns pontos importantes. Nossa posição atual sobre a mecânica quântica é que ela, além de ser muito além de ser um direito de todos, hoje em dia, e já faz algum tempo, ela é uma necessidade saber sobre mecânica quântica. Agora, tem uma questão que talvez alguns já vivenciaram, outros não, que pode trazer uma certa confusão. Muitas pessoas, elas olham, observam, entendem como física quântica, entendem como mecânica quântica, apenas o fenômeno relacionado à ciência. Elas não fazem uma união da mecânica quântica. Quando eu falo mecânica quântica e física quântica, tá? Eu estou falando como sinônimos. Não faz uma relação da quântica, que aí engloba os dois, da quântica com a espiritualidade. Neste sentido, se você for comentar sobre física quântica, falar esta palavra com alguém, e esta pessoa ela é do mundo, essas pessoas que não fazem uma união da física quântica com a espiritualidade, geralmente são pessoas que estão dentro de profissões relacionadas à física clássica. Engenharia, física clássica, física. Essas pessoas, elas não, em hipótese alguma, elas fazem esta união. E, além disso, muitas delas, quando observam alguém falando de física quântica, só que a pessoa falando da união física quântica espiritualidade, na verdade, lê-se união ciência e espiritualidade. Não é união da física quântica com a espiritualidade, é ciência com a espiritualidade. Quando elas percebem, visualizam alguém falando nesse sentido, elas se tornam, inclusive, agressivas. Então, isso é bom vocês saberem. Elas vão falar que, olha só, isso aí, se vocês forem mencionar sobre cocriação da realidade associado à quântica, elas vão falar que isso não é física quântica, isso não tem nada a ver com mecânica quântica, e vão, inclusive, vira e mexe, aparece uma pessoa falando que você é um charlatão, etc., unicamente porque está se dando o nome de física quântica a um fenômeno. Se não tivesse, se eu não estivesse conceituando um fenômeno, esse fenômeno nosso de cocriação da realidade, como física quântica, tudo bem. Agora, se fazer esta união, alguns poucos, vão chegar e vão falar charlatanismo, sei que, etc. Então, é muito importante vocês saberem disso. Dito isso, um outro ponto. O simples mencionar desta palavra mecânica quântica, física quântica, quando também se está tendo uma intenção de fazer uma união dela, da ciência com a espiritualidade, tem pessoas que elas podem, inclusive, nunca ter ouvido falar de física quântica ou de mecânica quântica. Porém, elas vão criar um bloqueio imenso e também podem, inclusive, ser agressivas com você. Existem essas duas questões. No primeiro caso, está mais ligado àquela teoria da psicologia em que tudo que vai contra o ganha-pão da pessoa, ela tende a ser contra. Então, quando fala-se de física quântica,
fazendo uma união da ciência com a espiritualidade, as pessoas que trabalham com a física quântica unicamente como ciência, elas sentem o seu ganha-pão sendo afetado. Aí isso é algo que 99% ou até mais das pessoas não admitem. Quando qualquer situação afeta o ganha-pão da pessoa, esse dinheiro que ela ganha profissional, isso é algo a ser, né, combatido. Isso na mente da maioria das pessoas. Então, este primeiro grupo eles vão dizer que essa união da ciência com a espiritualidade, no sentido da física quântica, elas vão dizer que isso não existe em razão do ganha-pão delas. Um segundo grupo, esse grupo que pode nunca ter ouvido falar das palavras física quântica, mecânica quântica, porém, ao ouvir, são pessoas que vão criar um bloqueio imenso, inclusive podem vir a ser agressivas com você. Isso existe em decorrência do bloqueio dela ao crescimento, de não querer aceitar a realidade, não querer aceitar o paradigma quântico, não aceitar que quanto mais você ajudar, mais você cresce. Geralmente são pessoas altamente individualistas, que não aceitam o paradigma quântico, vivem do paradigma materialista. E quando o simples falar de física quântica neste sentido, unido à espiritualidade, isso já é captado de cara pelo inconsciente, de forma inconsciente ela já cria um bloqueio. Porque significaria para ela que todos os atos realizados foram, levando em consideração que ela é uma pessoa individualista, praticamente todos os atos realizados por ela poderiam ser jogados no lixo, não só, mas que aqueles atos são atos que criaram um emaranhamento que vão de encontro, tá? De encontro significa sentido contrário, ao crescimento dela, à evolução, entre outras questões, a prosperidade. A mecânica quântica. Dito isso, a mecânica quântica, ela, quando o físico, esse primeiro grupo citado anteriormente, eles falam de física quântica, eles fazem uma alusão apenas à ciência. Como assim, uma alusão apenas à ciência? É uma forma... a física quântica é um ramo da física moderna. Seria uma forma deles cientificamente provarem como, por exemplo, vocês estão aí agora assistindo ao vivo uma live, vocês aí, onde vocês estão, na localidade de vocês, do estado de vocês, São Paulo, né, Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Brasil inteiro, seria uma forma de provar como vocês podem assistir ao vivo uma live sendo ministrada, sendo que eu estou no Rio de Janeiro. Como que a webcam capta aqui o que eu estou falando e de forma simultânea, praticamente simultânea, porque existe um lapso aí, mínimo, mas existe, vocês estão aí assistindo. A física quântica é um meio científico que prova que isso é possível. É um meio científico pelo qual existem os fenômenos, né? O andamento do átomo, que faz com que isso seja possível. Não é algo, não tem nenhum tipo de esoterismo. E realmente, desse caso, não tem nada espiritual sendo envolvido. Da mesma forma que o celular, você envia uma mensagem no WhatsApp e uma pessoa recebe de forma simultânea, isso é em decorrência, cientificamente aprovado pela quântica, pela física quântica. Como eu disse, ela é um ramo da física moderna. Isso foi em 1900, tá? Lá, acho que dia 14 ou dia 23 de dezembro de 1900, numa conferência lá na Alemanha, Max Planck, ele trouxe uma teoria e ali ficou meio que dito como a inauguração da física quântica no mundo. Inauguração, a estreia.
nascimento da física quântica. É claro que observamos que quanticamente, sem saber, né, da relação, da existência, de como o átomo se comporta, sem mesmo saber disso, muitas pessoas já atuavam nesse sentido, atuam, sem saber, sem nunca saber de como o átomo funciona. Para os resultados, saber como o átomo ele age, eu entendo ser necessário unicamente para que se acredite no fenômeno. Para que a pessoa acredite isso inconscientemente, porque consciente, todo mundo que está aqui acredita. Só que aquelas dúvidas que muitas vezes passam em razão de lá no inconsciente, que é o que determina, não se acredita piamente, de forma absoluta, em tudo que a mecânica quântica, a física quântica nos traz. Nesse sentido, quando nós vamos lá, quando você lê as teorias, os experimentos do Pla-Fenda, né, entre aqueles outros, isso vai criando um acreditar lá no campo do inconsciente. É por isso que eu sempre menciono que ler sobre um experimento, né, dia sim, dia não, seria algo muito bom. Existem vários, tá? Porque podem ser lidos. O principal, logo de cara, o principal de ser entendido é a dupla fenda. Nós não vamos falar disso aqui porque é algo que é só ler e reler. Ler e reler é uma coisa de ler e reler até o inconsciente acreditar. É algo que é uma prática, que eu vou passar como prática na nossa mentoria. Mas fazendo um resumo sobre como o átomo funciona, tem a figura do vácuo quântico. O vácuo quântico, para a física, seria o que nós chamamos de Deus, que é um mar, né? É um mar inesgotável de energia, né? Onde tudo que acontece vem de lá, do vácuo quântico, que é o Criador. Do vácuo quântico, há duas possibilidades quando uma energia ela sai do vácuo quântico. Ela pode passar ou pelas supercordas ou pelo bóson de Higgs. Aí cada um, se você quiser ler em casa sobre cada um, seria interessante. A partir daí, forma-se 3/4. Dos 3/4 vem aquela questão toda, o próton, do nêutron, né? E resumindo, lá no final, tem o átomo e tem o elétron, né? O elétron que gira em órbita no núcleo ali do átomo, tá? E multiplica por 100.000, é um espaço vazio, e aí termina o átomo. Isso aí não tem por que você se preocupar em saber isso. Apenas ler sobre isso é bom. Tá? Para mim, fez sentido. Ficar lendo. Agora, para os resultados diretos, tá? Para os resultados diretos, saber isso na ponta da língua, o que mudaria? Mudaria alguma coisa? Para os resultados diretos. Né? Apenas no campo do acreditar no inconsciente. Aí, logicamente, mudaria para os resultados. Mas saber na ponta da língua, não creio ser necessário, não visualizo a importância disso. Esse processo que eu falei é o processo de colapso da matéria, a matéria surgindo, né? Lá do vácuo quântico, energia, e da energia até se formar uma matéria. A matéria, né, sólida, né? Uma partícula mínima sólida. Esse é o processo. Apenas eu quis mencionar para que você tenha uma noção sobre isso. Numa decorrência, logo após a criação da física quântica, da estreia da física quântica, houve princípios, né? Dentre eles,
o princípio a teoria da relatividade, teve teorias, dentre elas a teoria da relatividade de Einstein, que foram altamente transformadoras. A teoria de Einstein, ela prova por A mais B que é possível voltar no tempo. Ponto. É isso. A teoria de Einstein prova por A mais B que seria possível voltar no tempo. Nesse sentido, se é possível voltar no tempo, cientificamente provado. A própria física clássica crê isso. É claro que para colocar a equação de Einstein na prática, aí sim seria visto como algo, hoje em dia, impossível. Impossível, mas possível, porque com a evolução isso poderia se tornar possível. Se a teoria provou cientificamente essa possibilidade, daqui a muitos anos, lê-se aí, que seja 100 mil anos, essa teoria vai ser colocada em prova, vai ser colocada, trazida para uma realidade com facilidade, daqui a 100 mil anos. É só observar a evolução, né? A evolução da espécie, a evolução do mundo, que é altamente notório que toda teoria que se prova ser real vai chegar em algum momento que o ser humano vai conseguir colocá-la em prática. Alguém tem algum questionamento sobre isso que foi falado? Pode, se tiver, pode liberar o áudio aqui e falar. Nesse sentido, vamos lá, observem bem o que eu vou falar. Vou falar algo bem profundo, tá? Vou falar algo bem profundo. Neste sentido, se é provado que se pode voltar no tempo, uma encarnação sua futura, ela pode modificar encarnações suas no momento em que esta teoria, a teoria da relatividade, ela era provada, só que não colocada em prática porque não havia meios possíveis naquela encarnação. Quando eu digo naquela encarnação, podemos entender como esta encarnação atual. Nesta encarnação atual, a teoria da relatividade não é colocada em prática de forma comum. Né? Quando eu digo de forma comum, é algo assim que qualquer um de nós poderíamos colocar em prática. Se já é colocado em prática, eu tenho certeza que já é, né? Uma questão óbvia, mas é algo fechado, não está à disposição. Porém, uma encarnação sua, entre aspas, futura porque não existe presente, passado e futuro. Estou falando apenas de forma didática para você compreender. Uma encarnação sua, desse período futuro, poderia agir aqui, nesta encarnação, para lhe ajudar. Certo? Para isso, existe a necessidade de respeitar o livre-arbítrio. Ou seja, então, você mesmo deve, caso queira, deve permitir para que você mesmo, né? Só que aí não seria o seu nome, o seu CPF atual, seria a sua alma, a sua essência. Você deve afirmar que você permite que você mesmo venha e atue nessa encarnação para lhe ajudar. E aí o livre-arbítrio estaria sendo respeitado. Imagina você, atual, você aí, nesta encarnação,
visualizando uma encarnação sua de 1200 e pouco. Vamos supor que atualmente nós tivéssemos à disposição a teoria da relatividade e conseguíssemos colocá-la em prática com facilidade. E aí você visualiza uma encarnação sua que você vivenciou aqui neste planeta Terra em 1234, e você gostaria muito de atuar lá para ajudar você mesmo naquela encarnação. Só que o você de lá daquela encarnação deveria deixar uma afirmação no sentido de permitir que você atuasse lá. E aí o livre-arbítrio estaria sendo respeitado. Primeiro ponto. Além disso, você lá em 1200 deveria formular um fato pelo qual não teria como ser provado que o você atual teria ido lá e se manifestado. Por exemplo, você pega vários lembretes seus, vários, uns 30, coloca em cima da mesa. Você não se lembra desses lembretes. Foram lembretes que você escreveu. E você deixa ali. E você permite que isso em 1200, tá? Em 1234, você de 1234. Bota os lembretes ali. E aí você permite que uma encarnação sua futura seria esta atual, você permite que ela coloque um bilhete, uma informação, ou 2, 3 informações, 2, 3 bilhetes em meio desses 30, informações estas que seriam valiosíssimas. Como o você de 1200 não se lembra de todas, né? Aquelas que estão ali no meio, não teria como. Ela teria, no que ela visse os bilhetes, ela teria assim, nossa, eu tenho quase certeza que isso aí foi deixado pelo meu eu do futuro, mas ela não tem certeza absoluta. Dessa forma, tem-se como ser enviado uma ajuda de você mesmo teria como ter sido enviado uma ajuda de você mesmo atual para a sua encarnação de 1234. Assim como você pode se colocar nessa posição dessa pessoa de 1, 2, 3, 4, 1234, e permitir uma ajuda de você lá do, entre aspas, futuro. Foi compreendido? Alguma pergunta sobre isso? Eu vou liberar aqui o áudio para vocês perguntarem. Isso que eu estou falando é algo bem profundo, tá? Bem profundo. Perguntas, por favor. Ligue um áudio e pergunte. Se ninguém perguntar, é porque ninguém entendeu nada. Foi compreendido? Hamilton, foi entendido por você o que foi passado agora? Tá, deixa eu desbloquear. Para mim não estava bloqueado. Pronto. Eu estava até para fazer uma pergunta mesmo em relação a isso. Tá desbloqueado. Quem queria perguntar também pode, depois do Hamilton, chegar e perguntar. Vamos lá, Hamilton, pergunta. Eu poderia deixar vamos dizer, autorização hoje para um eu meu do futuro me trazer alguma dica, e como é que eu conseguiria transmutar o meu eu de agora
para levar isso para o passado, para levar uma dica para o passado. Isso eu não entendi muito bem. Não, vamos lá, beleza. É que eu fiz, esse de levar para o passado foi só um exemplo, esquece isso, tá? Eu só queria explicar como seria se fosse você levando para o passado, caso já fosse possível, né? Possível, entre aspas, né? Possível para nós colocar a teoria da relatividade em prática de Einstein. Mas como isso não é possível, então, como essa possibilidade agora, né, não existe, entre aspas, para nós, tá? Então, apenas a questão do eu, do, entre aspas, futuro, trazer para você atual. Então, mas eu posso abrir esse campo daqui, da nossa existência agora, se eu, por exemplo, vou citar o exemplo do papel que você colocou, né? De fazer vamos dizer, uma autorização de que eu me permito que o meu eu do futuro me traga alguma informação que eu posso abrir isso como um campo mental, independente se a gente souber ou não que isso já é de conhecimento mais profundo, em uma outra encarnação, uma outra era futura, de que a teoria da relatividade já mais aprofundada e com mais conhecimento, e esse meu eu possa trazer essa mensagem, se eu abrir esse campo com uma permissão minha, você acha que isso é possível? É hipotético, lógico. Vamos lá. No momento, mas repete de uma forma mais específica, até para as demais pessoas captarem o que você está querendo passar. Pode ser? Vou tentar. Isso. Vamos supor, vamos colocar o que eu pensei. Vamos supor, eu estou em busca da questão do meu propósito de vida. Uhum. Eu ainda tenho algumas dúvidas em relação, embora algumas coisas já estejam esclarecidas, mas não tenho muitas certezas ainda. E eu, mentalmente, com os exercícios que você passa para a gente, a questão de ir na origem, que isso vai abrindo o nosso campo quântico. Certo. E eu autorizasse, como eu faço aquele contrato que eu faço com o universo, né, que a gente fez uma vez, modificasse, eu colocasse ali uma autorização, como você falou, o meu eu do passado precisaria autorizar que o meu eu do presente, né, que esse eu aqui, deixasse uma dica ou alguma coisa. Então, o Hamilton de agora, de 2020, abrisse dentro de um campo energético dele, e poderia ser escrito num papel, alguma coisa, a permissão para que um Hamilton do futuro pudesse vir trazer alguma dica. Isso é possível se eu deixar o campo aberto. E aí, obviamente, vai acontecer dentro, né, do campo da possibilidade, que a gente não sabe lá na frente como é que está. Não sei se ficou claro, porque realmente é uma pergunta meio profunda. Então, pelo que eu captei, deixa eu só... Pelo que eu captei desse seu raciocínio, seria a diferença do que eu falei, seria que, em vez de colocar, né, um bilhete, um recado, né, num pedaço de papel, no e-mail a diversos outros, você está abrindo a possibilidade para esse teu eu do futuro fazer da forma que ele quiser. É lógico que é de uma forma em que não vai ficar claro que foi ele agindo. Seria isso? Pelo que eu entendi, foi isso, deixando o campo aberto, você estaria dando carta branca para ele agir, sendo que o meio seria o meio que ele entender necessário. Não, você não estaria, você mesmo, agora, criando uma situação e para que naquela situação esse eu do futuro te ajudasse. Por exemplo, a situação dos bilhetes. Seria uma situação que ele mesmo, o eu do futuro, achasse conveniente.
Eu entendi Eu isso. poderia criar essa situação também. Eu joguei sem a situação, porque eu não bolei isso na cabeça. Mas Ué, poderia ser uma situação, de repente, das anotações que eu faço, né? E editar ali alguém uma anotação, pode ser. Mas aí eu criaria o meio também, é isso? sim, Eu liberaria o mas deixa eu meio. entender a sua dúvida. Então, eu não entendi então a sua dúvida em si. Se Se você isso é pudesse possível. estar criando o meio, só está me trazendo então a possibilidade, ou seja, dele É. te ajudar a você entrar no propósito de vida. É isso? Não, no caso, se isso é possível. Se é possível eu abrir esse campo e a permissão. A Sim, pergunta então, é é possível. simples. Mas É foi isso que eu possível. falei. É possível. Então, e aí o meio quanto a isso eu posso criar, por exemplo, uma anotação, uma mensagem de WhatsApp, ou sei lá, um trabalho ou um vídeo que eu me depare na internet que me traga isso, alguma coisa nesse sentido. Isso É, aí eu o, posso direcionar. o meio, como esse eu está lá no futuro, o meio existem infinitas possibilidades que nós nem sabemos como poderia ser, certo? O Uhum. meio. Então, deixar o meio de forma discricionária ao eu é o correto a se fazer. Só que aí identificar o meio, né, seria você reduzir, inclusive, as possibilidades desse eu do futuro, se você for questionado, se for mostrado o meio. O exemplo que eu dei das folhas de papel era só uma forma da pessoa fazer ela saber que houve uma ajuda do futuro, só que ela não pode ter certeza disso. Só para limitar uma crença sobre isso. Tá? Mas é claro que se formos destacar o meio, estaríamos limitando. Isso é um fato. Tá? Isso é um fato. Agora, a sua dúvida foi simplesmente da possibilidade de você deixar o campo aberto. Ponto. Sim, sim, Certo? Mas foi exatamente o que eu sim. falei. Qual foi a dúvida? Eu, Não, é porque como você estava eu acho que eu não estou citando conseguindo isso, captar essa dúvida. é que, na verdade, como você estava citando isso em relação a uma atitude de agora para o passado, eu queria saber se eu conseguiria fazer isso de agora para liberar para que no futuro alguém viesse fazer também, entendeu? Era só a questão do futuro mesmo, era só mudar o tempo. Era essa a minha dúvida, se eu de agora abrir esse campo. Não, acho que a explicação ficou um pouquinho longa, mas era só para entender se eu posso abrir esse campo de agora para o eu do futuro vir fazer isso, poder vir fazer essa ajuda. Então, calma, mas foi exatamente o que eu disse. Não foi exatamente o que eu Então eu disse? dei uma viajada aqui um pouco, Oi? então eu devo ter perdido um pouquinho o raciocínio aqui. Foi Daí exatamente eu isso que até eu, te peço desculpas. Foi exatamente isso que eu disse. Não, é porque, de repente, quando eu comecei a usar o exemplo do presente para o passado, pode ter confundido, porque o exemplo seria real se fosse possível usarmos a teoria da relatividade, se fosse possível em termos de possibilidades reais do presente, do agora, tá? Colocar a teoria da relatividade em prática. Se fosse, aí poderíamos ajudar o passado. Mas alguém aí tem acesso à teoria da relatividade e colocar em prática Não, agora? cara, não. É uma coisa muito vasta. Então, não seria possível, entre aspas. Agora, o eu lá do futuro, ele tem, com certeza, ele tem essa possibilidade. Agora, ele precisa da carta branca do eu da encarnação, pelo qual ele vai ajudar. Se a encarnação presente, né, ou seja, você agora nessa encarnação der a carta branca para o seu eu do futuro fazer isso, aí, né, várias possibilidades podem acontecer. Só que é o seguinte, foi compreendido? Sim, Mais sim. perguntas? Vamos lá, porque é uma coisa confusa.
pode ser meio confuso, então as perguntas são Desculpa se eu necessárias até confundi mesmo um pouquinho mais. para não deixar dúvidas Igor, dessa possibilidade. Pode perguntar. Obrigado. Igor, Pode perguntar. Pode falar. Oi, posso falar? Pode. Eu gostaria de saber o seguinte, Igor. Qual a probabilidade de a pessoa no futuro receber e perceber que ela está entrando em contato, considerando o princípio da incerteza de Heisenberg? E também o livre-arbítrio, né? E se ela não aceitar as mensagens, não muda nada? Assim, Espera aí. Faz de novo a pergunta. Faz de novo, por favor. Eu queria saber assim, a probabilidade dessa comunicação dar certo, assim, funcionar. Se existe essa probabilidade, ou se a incerteza, né, daria alguma alteração. Então, para que isso acontecesse. A probabilidade de dar certo, ela vai ao encontro de se existe a possibilidade do que você está, né, na interferência específica de você estar pedindo, não sei se você daria carta branca, não sei, mas se aquilo pelo qual você está pedindo, dando aquilo pelo qual você está dando carta branca, se for algo específico, se isso iria contra uma fluência divina. Se fosse contra a fluência divina, é claro que o seu eu mais evoluído não iria agir. Caso seja algo que vai ao encontro da fluência divina, por exemplo, entrar no propósito de vida, logicamente, o seu eu do futuro vai agir. Deve estar em sintonia com a fluência divina, em sintonia com o universo. E aí, você fazendo de uma forma... É claro que existe uma forma específica de se fazer isso. Tá? Para que... Né, existe a possibilidade de um eu de uma pessoa lá no futuro estar envolvida com os negativos. É possível isso? Não é possível? Então, quando for dada essa possibilidade, deve ser destacado que apenas em prol de ajudas que estariam dentro de uma fluência divina, né, fossem permitidas. Porque se for dado carta branca para algo que não estaria dentro de uma fluência divina, tá? Se for um eu seu dentro de uma evolução do bem, ele não vai agir. Agora, se for um eu seu, que vamos supor que teria existido um eu seu, não, o eu de uma pessoa teria evoluído, só que teria tomado um caminho errado. É claro que essa pessoa, esse eu, né, do futuro que percorreu um caminho negativo, ele vai querer influenciar de forma negativa, contra a fluência divina. Então, existe a necessidade de, no momento de se permitir isso, especificar que apenas para uma fluência divina seja dada ajuda, etc, etc. Aí, ok. Tá? Então, existem os seus riscos. E isso é muito bom ser entendido. É por isso que isso não é falado de forma muito aberta, porque o ego pode atrapalhar. O ego, em vez de ajudar, pode atrapalhar a pessoa. Tem que ser sempre, afirmar sempre que esta ajuda deve estar em sintonia com a fluência divina. O eu mais evoluído, ele não precisaria nem pedir para ele que a ajuda fosse dada dentro de uma fluência divina, porque ele só iria ajudar dentro da fluência divina. Só que não sabemos o que está lá na frente.
Foi compreendido isso que eu estou falando? Agora, a sua dúvida sobre a probabilidade, basta fazer da maneira correta, que é altamente possível. Sim, é isso mesmo. Obrigada, Tá esclareceu bom? muito. Falou, obrigada. Agora, Igor, eu quero perguntar. se a pessoa começar a deixar o ego tomar conta, aí, porque o pedido deve, vamos lá, o pedido, esse pedido certo é ser um só. Qual o caminho? O pedido deve ser do sentido, pedido entre aspas, deve ser do sentido autorização, na autorização, deve ser no sentido do seu eu mais evoluído, destacar que é apenas o seu eu mais evoluído, caso ele esteja em sintonia com a hierarquia do nosso Criador, com a hierarquia divina. Para esse eu, você estaria dando uma carta branca para que ele lhe ajude nesta encarnação, no sentido de você aumentar a velocidade da fluência divina, de você ter os atos, de chegar até você instrumentos necessários para que você deixa o fluir, né? A fluência divina mais rápida, para que você entre no seu propósito de vida, para que aumente as possibilidades de você entrar no propósito de vida, etc. Tudo dentro de algo positivo. Agora, se for deixar o ego falar, aí ele vai dizer várias coisas, né? E várias coisas que ele acredita ser benéficas. Aí são pedidos individuais. Uhum. Sim. Se o seu eu do futuro for um eu evoluído dentro da hierarquia divina, ele não vai conceder nada desse tipo. Certo? Agora, se não for, poderia conceder. Por isso que é importante deixar claro que apenas o seu eu do futuro, se ele estiver dentro da hierarquia divina, da hierarquia do todo. É bom deixar isso claro, para não dar margem a erro. Mais perguntas? Foi compreendido, Nelma? Sim, obrigada. Mais perguntas? Igor, eu quero perguntar. Pode Sandra. perguntar. Então, como você falou que isso já é feito sem a gente saber, né? Poucas pessoas fazem isso. Então, se isso já acontece, será possível que já não exista isso já no futuro, só que a gente, com a percepção de hoje em dia, não consegue estar? Vamos lá. Quando eu disse que isso já existe, você entendeu o quê? Fala para mim. Que já é praticada essa teoria sem a gente Praticado saber. a teoria. Que praticado o quê? Não é isso? Não, eu quero saber o que você Já, da entendeu. relatividade, você andar no tempo. Sim, tá. Se isso já Então, eu existe. entendi isso, que no futuro, se eu fizer hoje, se eu der hoje uma abertura para tudo isso que você falou agora, e aí eu no futuro voltar aqui hoje, vamos supor que eu já tenha feito isso. Poderia acontecer? Poderia estar acontecendo e a gente não saber, porque a gente não tem a percepção de onde está Não. a Você, nessa comunicação encarnação feita com a atual, gente. deu a permissão? Nessa encarnação, você deu uma permissão? Não, nessa não, mas a gente só iria dar soubesse, é isso? Vamos dizer. Sim, trabalha com Que mais, encarnações. não sei se estão me fazendo entender. Vamos supor, se eu estou um pouco à frente, Deixa eu falar se eu posso voltar atrás, eu posso deixa eu ir para falar uma coisa. frente. Deixa eu falar uma Então, coisa. vamos supor que eu já tivesse feito isso, eu poderia já ter feito isso? Ter feito isso o quê? Ter dado a permissão? Dado a permissão. Você deu nessa encarnação? Nessa, não. Quer dizer, não dei. Estou sabendo disso agora, eu ia dar. Olha Entendeu? só. Estou falando assim, a nível de futuro. A gente não pode ir lá na frente? Não estou dizendo eu, mas alguém que tivesse conhecimento e tudo.
Essa é a minha pergunta. Estou falando do eu, estou falando Tá. Então, pode formula estar essa pergunta de novo. acontecendo. Forma bem... Formula essa pergunta de novo. Vamos lá. Sem ser eu, Sem ser alguma você. pessoa já poderia estar fazendo... alguma pessoa já poderia estar utilizando esse método para mudar alguma coisa na sua própria vida? Sem ser você, alguém já poderia estar utilizando esse método. Por exemplo, você está falando... esse método para iniciar a própria vida. Para o quê? Entendeu? Não, veio cortado. Para influenciar você na vida atual. Sim. Desculpe, minha internet está ruim. Para influenciar do futuro. Então, calma aí. Eu acho que eu já encarnação. entendi. Eu já entendi. Calma aí. Vamos lá. Você está querendo a sua dúvida é o seguinte. Eu afirmei que a teoria da relatividade, hoje, 2020, ela é colocada em prática. Eu afirmei isso. Certo? Já é feito das suas devidas proporções. É isso que eu afirmei. Aí, a partir disso, que houve dúvidas na sua mente. Eu acho que foi isso. Só para deixar claro, isso é colocado em prática? Se não tivesse colocado em prática, o planeta Terra já teria sido destruído. Só não foi porque foi usado dessa teoria. Só que é algo restrito. Essa informação é algo restrito. Tá, entendi. Então, essa dúvida era em torno disso? Pode falar. Que se não deve for, também... Se não for, era disso. Era em torno disso. Se, por exemplo, então como escrita sendo assim, comuns como a gente, né? Que tá O seu áudio está vindo agora. cortado, aí complica a compreensão. Complica. Tenta falar de novo, devagar. Depois vai. eu falo. Mais alguma dúvida? Tem alguém Eu já que... entendi. São poucas pessoas que têm acesso a isso. É restrito e nós que estamos sabendo disso agora não podemos Não, vamos lá. Tá? O áudio está vindo cortado. Vamos lá. Olha só. O áudio está vindo cortado, querido. Depois você pergunta, escreve no chat, então, para ficar melhor, tá? Daqui a pouco eu leio. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Paula, quer perguntar? Quero. Pergunta. Se existe a possibilidade de coexistir uma versão minha animal em outro reino e uma versão minha do futuro, que, por exemplo, poderia ser os ETs, e tudo isso pode coexistir no espaço-tempo? Claro. Não, isso o que você está falando, isso é algo mais comum, mais comum possível, mais comum Sim. que se tem, tá? Sim, porque eu percebo que o cachorro que eu tenho, ele é idêntico à personalidade do meu pai. Uhum. E é um barato isso. Isso que você está falando é muito comum, tá? Tá. Mais alguma dúvida? Pode Outra perguntar. coisa também, o que você falou, por exemplo, o nosso eu do passado e do futuro, porque a gente tem uma ideia de separar, né? Mas, por exemplo, a Cleópatra existe agora, né? Coexiste, né? No Porque não existe presente, passado e futuro, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sim, então. A Cleópatra Um está exemplo. existindo agora. Um exemplo. Só para... De uma maneira exemplificativa, ok? Só para ser entendido o que eu estou querendo passar. Vamos supor que uma pessoa dessa encarnação aqui venha a desencarnar. Desencarnou. A próxima encarnação dela não será necessariamente um ano do futuro. Estamos em 2020, não necessariamente será um ano posterior. Pode ser um ano anterior. Sim, porque tudo coexiste, né? Não existe essa questão. Separação.
Porque também É muito quando louco tem... entender isso, mas é assim que funciona. Porque também quando a gente tem uma ideia que é tem uma das teorias, né, que fala que é uma onda só, né? E já que é uma onda só, é como se fosse uma consciência só se experienciando no bandido, no padre, em todas as pessoas. Essa consciência ela é tão complexa que ela precisa se experienciar em todo mundo. Então é como se todo mundo também fosse você, né? Exatamente. Isso que eu falei, que eu falei algo assim, ó, em termos exemplificativos, se uma pessoa desencarna agora, 2020, a próxima, não existe isso, próxima encarnação. Não existiria, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Mas a próxima seria uma anterior, tá? Isso é só para ser compreendido que não existe essa escala em encarnações, uma após a outra. Porém, ao mesmo tempo que não existe a questão da pessoa o ser está evoluindo. Uma pedra, depois vem uma planta, depois vem um animal, depois vem um ser humano, depois vem um outro ser. Entender essa evolução dentro dessa questão que não existe essa escala de tempo é muito complexo isso. Foge da nossa percepção entender isso. É como se não existe os 5 sentidos, o 6º sentido seria a intuição, deveríamos ter o 7º sentido para compreender essa questão. Então, nessa terceira dimensão, saber como funciona isso seria complicado, em razão de não existir aqui o 7º sentido. Tá? Mas é assim que funciona. Porém, saber disso é importante. Sim. E a partir disso, você dá para captar que é muito complexo. Então, querer compreender como acontece exatamente é algo que essa compreensão é limitada em razão dessa falta, do 7º sentido, né? que é o 7º sentido que vai além da intuição. Em tese, só existem 5 sentidos, né? Isso falado cientificamente. Mas o 6º sentido é a intuição, que todo mundo tem à disposição ao meditar da forma correta. O 7º, né, ainda não é possível acessar. Então, a compreensão do universo fica limitada nesse ponto. Em razão dessa limitação, tem questões que ficam muito difíceis de entender. Tá? Só para... Se houvesse esse 7º sentido, essa questão toda, esse princípio do eu, do futuro, seria algo assim, como se fosse 2 mais 2 igual a 4. Compreender essa questão do eu, de um futuro, voltar, vir para essa encarnação, te ajudar, bastando para isso, dar carta branca, e aí você estaria, e assim o seu eu do futuro estaria respeitando o livre-arbítrio. Isso é algo que é muito fácil entender, tá? Com esse 7º sentido. 7º sentido. Sim. Tem uma teoria que eu gosto muito e eu vejo ela sendo pouco difundida. Eu posso falar ela rapidinho? Eu sou Rápido, por breve. favor. Sim. É assim, é como se no momento que essa teoria fala que nós fomos capturados, né? E estamos aqui na 3D para nossa energia sustentar outras dimensões. E aí, no momento do sonho, que ninguém consegue explicar exatamente o que é o sonho, a gente consegue alcançar nosso eu maior, que está no nosso planeta vigente. Daí é como se a gente dormisse, passasse 3, 6 dias lá, né? E daí a gente volta para cá para bater o ponto, para gerar energia pro universo. Acho interessante. Bacana. Vamos... alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigado, Paula. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos fazer, então, um exercício. O exercício é vida plena. Vida plena. Como funciona a vida plena? Existe um tema, e a pessoa ela vai dizer o que ela sente, o sentimento em relação a este tema. O sentimento real, não é o achismo, é o que ela sente em relação ao tema. Sentimento.
Aí ela vai dizer, né, o que ela sente. No final, ela vai dizer ponto. O que ela fala ponto, abre-se para outra pessoa falar. Quem quiser ficar calado, pode ficar calado. Tá? Eu não vou chamar nome por nome. Não vou. Quem quiser só escutar todo mundo falar, tranquilo. Tá? Eu não vou chamar nome por nome. A pessoa vai falar, eu fulano de tal, aí eu, sobre o tema X, eu sinto isso. Ponto. Aí vai estar aberto para outra pessoa falar. E assim vai constantemente. Eu só vou organizar. Não vou... Porque às vezes pode abrir 2, 3 ao mesmo tempo, aí eu organizo. Dentre os 3, dentre os 2 que abriram. A questão é a seguinte. Um não pode se referir ao que o outro falou. Ah, eu concordo com o que o fulano falou. Ah, sobre o que o fulano de tal falou, eu acho isso. Não. Não pode. Nem durante o exercício, nem fora do exercício. Falou, ponto, o que a pessoa falou, morreu ali, ponto, acabou. Este é o exercício, vida plena. Tem algumas finalidades por trás disso aí, aumento da percepção, entre outras questões. O tema de hoje vai ser mecânica quântica. Então, eu vou abrir e aí você vai abrir o seu áudio, né? Eu vou até ver se está aberto aqui. Está aberto para abrir. Você vai dizer, eu, fulano de tal, sobre mecânica quântica, eu sinto isso. Ponto. Falar o ponto é importante. Ponto. Aí vai estar aberto para outra pessoa falar. Quando todo mundo que quis falar, falou, né? São 40 e uma pessoa está aqui online agora. Vamos supor que 30 falar e tem 10 que não querem falar. Aí encerrou o exercício. E é para falar uma vez só, tá? Não é para ficar querendo falar novamente. Então, está aberto aí. Quem quiser falar, só abrir o áudio, falar eu fulano de tal e iniciar o processo. Posso falar? Pode. Fala, Nelma. Eu, Nelma, penso sobre mecânica quântica que mudou a minha visão do mundo, da minha realidade. Eu vi uma situação de violência doméstica e através da quântica eu boato essas questões, principalmente com a ajuda da ressonância harmônica, isso tem me harmonizado realmente, sabe? Espiritualmente e tudo mais. Para mim está sendo muito bom. Ponto. Obrigado. Hamilton. Pode falar. Sobre mecânica quântica, eu penso em despertar na consciência. Como isso tem me feito raciocinar melhor na pessoa que eu posso ser e sem levar em detrimento qualquer outro tipo de pensamento do que pensam de mim, o que acham de mim ou quem eu sou. Então, me colocou mais dentro da minha atual realidade e conseguir pensar melhor no próximo, porque eu consigo ter uma visão um pouco mais ampliada de quem eu fui, de quem eu sou, de quem eu quero ser. Então, isso me faz ter alguma vantagem no sentido de poder entender melhor o próximo, por mais que eu não goste de alguma situação, mas entender que aquela pessoa, dentro do momento dela, ela tem aquele tipo de reação, aquele tipo de ação. E cabe a mim ter com a percepção um pouco mais, compreender essa pessoa e, se puder, ajudar ela a também ser melhor, se ela quiser, né? Mas então foi isso que a mecânica quântica trouxe de conhecimento para mim. Ponto. Obrigado, Milton. Sheila, quer falar? Quero. Pode falar. A mecânica quântica tem me ajudado muito a me aproximar do meu propósito de vida, entender melhor onde eu quero chegar, me entender melhor o que eu não quero mais fazer e me realizar mais como pessoa, como mulher, como mãe. Ponto. Obrigado, Sheila. Davi, pode falar? Opa, desculpa, Davi. Abre de novo o áudio, Davi. Eu fechei sem querer. Isso, vai. Tranquilo.
Eu, Davi, em relação à mecânica quântica, sinto felicidade, liberdade e gratidão. Ponto. Maravilha. Primeiro que falou acerca do sentimento, que é o da forma correta. Vamos lá. Eu, Vanessa, eu conheci a liberdade através da mecânica quântica. Eu me libertei de várias coisas. Ponto. Ponto. Obrigado, Vanessa. Águida, quer falar? Tá abrindo. Quero, Pode falar. quero sim. Eu, Águida, a mecânica quântica me deu um sentimento de unificação com o todo. Hoje eu entendo que eu faço parte de todo o universo, né? Então, esse sentimento de unificação. Obrigado. Ponto. Pronto. Obrigado, Águida. Vamos lá, Éder, pode falar? Eu sou Éder Ramos e a mecânica quântica ela me traz surpresa, ela me traz, ao mesmo tempo, uma confusão, mas também um entendimento. Eu estou nessa evolução de buscar entender a mecânica quântica, mas mudou muito a minha vida em muitas coisas. Ponto. Obrigado, Éder. Só para esclarecer, quando alguém quer falar, eu percebo que ela está abrindo o áudio. No que o áudio abre, eu já sei que ela quer falar, eu já chamo pelo nome. Só para deixar claro. Obrigado, Éder. Ana Valéria. Ana Valéria, né, sobre a mecânica quântica, é se conectar com a centelha divina e, com isso, ter liberdade, felicidade, tudo. Ponto. Obrigado, Ana Valéria. Jones, pode falar, Jones. Eu, Jones, a mecânica quântica me fez ver novos paradigmas e aprender que não existe limite, que todo aprendizado é ilimitado e o crescimento. Obrigado, João. Ponto? Ponto, ponto. Obrigado, Jones. Maria Helena, pode falar, Maria Helena. Igor, é incrível porque eu me afastei um tempo, você sabe disso, e agora com a volta, é um sentimento enorme de gratidão que eu tenho sentido, porque na medida que eu vou fazendo, me organizando, tudo de bom está vindo e acontecendo muito. Está vindo. Tudo assim, se resolvendo. É incrível. Bom. Obrigado, Maria Helena. Nil, pode falar. Mecânica quântica, para mim, trouxe... Um pouquinho mais alto, meu amor, por favor. Porque eu estou de fone. Trouxe o reconhecimento do eu, alegria, expansão, olhos mais abertos, reconhecimento do eu, né? Como eu já falei, aceitação. Acho que principalmente aceitação. Ponto. Ponto. Obrigado, Nil. Rodolfo, pode falar? Perplexidade e gratidão. Ponto. Obrigado, Rodolfo. Mais alguém? Márcia, pode falar. Eu, Márcia, eu tinha muito, antes de conhecer física quântica, muito conflito, muita falta de aceitação, e agora, conhecendo a física quântica, o sentimento é de paz. Obrigado, Márcia. Maria Augusta. Mecânica quântica tem sentimento de plenitude, gratidão, ponto. Obrigado, Maria Augusta. Paula, pode falar? Me dá um sentimento de empolgação. Ponto. Ponto. Obrigado, Paula. Mais alguém? Eu, Rosalina, sair da zona de conforto, ter uma visão ampla e uma verdadeira liberdade. Ponto. Obrigado, Rosalina. Mais alguém?
Mais ninguém? Kátia Aparecida, pode falar. Eu acho que é um misto de vários sentimentos, tanto na parte emocional, como intelectual, como profissional. Ponto. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Mais ninguém? Então, tá bom. Para finalizar, a mecânica quântica, ela tem conceitos complexos e princípios simples. Então, esses princípios simples é o que nós falamos na mentoria. Os conceitos complexos nós deixamos de lado, nós tratamos mais dos princípios simples, que é o foco, que é o quê? Que é a prática. Os princípios têm a ver com a prática. Os conceitos complexos, cabe a pessoa ler em casa, apenas dentro daquela questão de cientificamente comprovar algo. Porém, a maior comprovação de algo é quando se sente aquele algo acontecendo. Se sente, tá? A ajuda dada a alguém, aquela mesma pessoa dando uma ajuda de volta em razão do campo eletromagnético. Ou a pessoa soltando e quando ela solta algo, vai lá e acontece. Esse sentimento é o que na nossa mente comprova. Tá? Os princípios simples unidos. Os princípios simples que eu falo é o que nós falamos aqui nas lives. Sempre mudando a forma que se fala para que a pessoa tenha percepção, sinta eles acontecendo. É claro que vamos além, isso é só um resumo. Isso comprova. A leitura dos conceitos, de uma certa forma, tem a sua importância pequena importância, pequena, mas tem. Como eu sei que é algo chato, tá? Para muitas pessoas se fazer a leitura dos conceitos, né? Os conceitos aí há conceitos até inclusive complexos de serem entendidos. Então nós vamos focar naquilo que é mais prazeroso fazer. Nesse sentido, hoje falamos acerca de uma atuação da mecânica quântica na prática, só que totalmente fora da caixa. Essa prática, algo totalmente fora da caixa. Trazemos isso à tona. E aí, cabe à pessoa saber fazer ou não. Para quem quiser fazer, deve ser feito da forma correta. Então, vamos lá agora, como seria essa forma correta para nós finalizarmos a live de hoje. Você vai, isso é numa meditação, tá? Você deve meditar, entrar em contato com o seu, aquietar os pensamentos, colocar o foco na respiração. Nós vamos fazer isso numa live, dentro de uma live. Também para ficar mais forte, né? Várias pessoas fazendo ao mesmo tempo, a prática fica mais forte. Mas vamos lá, porque foi passado o conceito, então, para que não seja feito de forma leviana por nenhum de vocês, vamos falar como é a forma correta. Entrou em estado meditativo, né? Quietou os pensamentos, foco da respiração e vai meditando cada vez mais fundo. Quando você perceber estar em outro local que não é o que você está presente no momento, nesse momento você já pode aí entrar em contato com o seu eu, né, mais evoluído. E aí você vai dizer, né, importante, o seu nome completo, o seu CPF, que isso marca a sua encarnação, vai dizer, vai mencionar onde você está encarnada, deixar claramente que é a encarnação
atual, que é esta encarnação. Quando eu digo atual, é esta. Quando você está meditando, você não vai falar a encarnação atual. Você vai deixar claro qual é a encarnação. E você vai, por exemplo, eu, Igor Riqueza Ruiz Nóbrega, CPF-X, morador do endereço X, atualmente, nesse exato momento, encarnado no planeta Terra, no ano de 2020, etc. tal, deixou claro qual é a encarnação. Permito, autorizo ao meu ser mais evoluído, desde que ele esteja dentro da hierarquia do Criador, dentro da hierarquia dos seres de luz, os seres que buscam a iluminação, a unificação com o todo, e com isso buscam uma finalidade sempre positiva. Aí você pode fazer dos seus termos, dos seus termos que você achar mais claros, que para você ficar mais claro, mas deixa bem claro que apenas o seu eu do futuro apenas o seu eu do futuro, caso ele esteja dentro da hierarquia divina do todo, esse eu que vai poder agir para você. Tem que deixar claro qual é o eu que você permite. Se for um eu negativo, você, logicamente, não vai permitir. E aí você vai dizer que permite, autoriza que esse eu o ajude nesta encarnação, a encarnação que você acabou de citar, para que você evolua de forma mais rápida, para que você entre no seu propósito de vida, para que você, dentro do seu propósito de vida, evolua, cresça, chegue à finalidade de forma mais rápida possível e ponto. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Usar as palavras que são mais claras para você é importante, porque, de repente, se for colocado uma palavra, eu coloco uma palavra que para você tenha um sentido diferente, pode mudar tudo. Eu vou dar um exemplo. Um erro que é muito cometido. Muitas pessoas mencionam apenas autorizo aos seres de luz, ponto. Seres de luz estão em ambas as hierarquias. Lúcifer é um ser de luz. Lúcifer, olha o nome, L-U. Isso significa o quê? Um ser de luz. Tá? Então, o que eu mencionei, a afirmação de estar abaixo da hierarquia divina, hierarquia do Criador, do nosso único Criador, isso é muito importante. Muitas pessoas falam nisso, de autorizar aos seres de luz. Os seres de luz têm dos dois lugares. Numa live próxima, nós vamos fazer isso ao vivo, mas aí eu vou usar umas palavras escolhidas a dedo, né, que seriam usadas, que podem ser usadas como um todo, sem maiores problemas. Ok? Dentro disso que eu falei, aí você pode estar aí tentando. O ideal seria você pensar bastante, não digo não fazer, não. Tem de fazer, sim. Tem que colocar em prática. Só que escolha as palavras corretas para não dar margem de erro, de equívocos. Fui claro? Fui claro? Fui claro? Hamilton, fui claro? Nesse último quesito, isso é muito importante. Sim. Ok? Sim. Bem claro. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Antes que eu vou finalizar a live. Se quiser perguntar, a hora é agora. Eu ia perguntar se você já fez essa prática alguma vez. Se Já. você tem alguma experiência para contar. Se pode contar também, né? Oi? Saber se você já fez
se você pode contar. Como O problema foi. de contar é que pode mexer com o ego. E isso não é legal. Tá? Mas eu já fiz, sim, já tive resultado, já tive pontos positivos, resultados positivos nesse sentido. Tá bom, querida? Uhum. Teve uma vez, tá, que Igor. eu pedi algo que seria primordial eu fazer do Bobento. Poderia ser um livro, poderia ser alguma coisa. E surgiu um livro, né, no meu quarto. Eu tinha certeza, na hora, no momento, eu tinha certeza que, nossa, esse livro apareceu. Aí depois eu fiquei na dúvida se eu realmente tinha comprado esse livro uma vez num sebo ou não. Aí depois eu entendi que esta dúvida que possibilitou, se eu tinha comprado no sebo ou não, foi o que possibilitou a chegada daquele livro ali. Compreende? Foi compreendido isso? Porque se eu tivesse certeza que aquele livro foi trazido do futuro, isso vai contra essa prática. Tá? Não se pode ter certeza que foi o eu do futuro que está ajudando no presente. Não se pode ter, porque isso vai contra. Deve sempre ter essa margem, essa dúvida, se foi o eu do futuro ou não. Devemos acreditar nessa possibilidade, mas deve haver esta dúvida para que... aí tem outras coisas mais envolvidas. Que não cabe a falar agora. Captou, Dil? Sim, captei sim. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Igor. Oi. Não seria o ideal colocar um texto básico do que você falou para a pessoa fazer essa meditação, um texto da meditação no grupo, para a pessoa não cair em algum erro, em alguma coisa, entendeu? Então, eu não preparei nenhum texto nesse sentido ainda, Éder. Eu tô querendo fazer isso, fazer um texto e aí fazemos a prática em live. Aí depois até posso botar o texto no grupo, tranquilo. tá? Porque se eu colocar no grupo, qual a questão? Pessoas que não participaram da live vão querer, por mais que eu diga para não fazer, as pessoas vão querer fazer. E sem ter participado da live, fica muito difícil. Então, por isso que eu sou contra pegar um texto e colocar no grupo. Mas a pessoa vai poder muito bem assistir a live e, pela gravação, pegar o texto e copiar. Tudo bem. Agora, jogar no grupo tem essa questão de pessoas que não participaram da live, entende? Vão querer fazer sem saber o que está fazendo, aí fica complicado. Perfeito. Entendeu, captou? Ou seja, você vai ter a possibilidade de pegar o texto, na live. Eu vou parar na live e você pode copiar. Tá bom? Na gravação você vai poder copiar. Uma live futura aí. Pode ser a próxima, pode ser daqui a 2, 3 lives. Tá bom? Depende do nosso mentor espiritual aí, o que ele achar o momento adequado. Obrigado, Igor. Valeu, Éder. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Assim, só para deixar claro, eu poderia ter dado um texto nesta live para vocês fazerem? Poderia, só que como não fiz, né, eu iria fazer algo de última hora, não é bacana. Tá bom? Então, por isso que eu prefiro não fazer agora, assim, de última hora, para não ter risco algum. Agradeço a presença de todos. Quinta-feira tem mais live. Estamos prestes a trocar o nosso arquétipo. Um aviso. Infelizmente, teremos em breve, tá? Ainda não chegou o dia, mas infelizmente teremos que tirar o Ganesha do arquétipo aí da nossa mentoria. Teremos. Eu vou explicar o porquê depois, tá? Mas só para deixar aí, então, os últimos dias de Ganesha aí. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e
Avante!